Olá amigos, amigas do Facebook, do Twitter, do YouTube. Eu sou Ernesto Albuquerque, mais uma vez com um vídeo do nosso Médico Repórter, programa da Rádio Cidadania FM. Hoje nós vamos falar de um problema que é relativamente simples, mas que assusta muito os pais. São as convulsões febris. E quem já passou por um momento de presenciar uma convulsão febril acaba se assustando muito e precisa de muita explicação, muita tranquilidade do profissional médico para, de certa forma, acalmar a família. A convulsão febril é muito frequente. De 2 a 5% das crianças podem ter convulsão febril, principalmente quando há antecedente familiar, ou o pai ou a mãe tiveram convulsões febris na infância. A criança tem um risco maior. Não quer dizer que vai ter convulsão febril também, mas tem um risco maior de ter, cerca de 4 vezes, ou até mesmo, alguns acreditam, até 8 vezes mais do que uma criança que não tem esse antecedente. A convulsão febril é bastante frequente de 6 meses e 6 anos de idade. Principalmente até 4 anos de idade, a frequência é nitidamente maior. Mas geralmente tem boa evolução, não necessita, quando são convulsões febris simples, de muita investigação, de muitos exames laboratoriais. Naturalmente, no episódio da urgência, quando a crise não passa, tem que procurar rapidamente o pronto-socorro, e quando a criança está convulsionando, cuidado para não engasgar com o próprio vômito, colocar em posição adequada, deixar as vias respiratórias livres, para que ela não tenha, de repente, uma aspiração do próprio vômito. Esse é um cuidado básico no atendimento imediato da criança por parte dos familiares. E procurar, alguém tem que se manter calmo, não adianta ficar todo mundo apavorado, né, para que justamente se tome a conduta de levar rapidamente a um pronto atendimento. No pronto atendimento, naturalmente, se ainda estiver convulsionando, será feito um medicamento venoso ou por outra via que o médico achar conveniente para passar a crise convulsiva. Geralmente a convulsão dá uma vez só na vida, pode haver um perigo de uma segunda crise convulsiva ou até de uma terceira, mas esse perigo não é superior a 30%. Isso quer dizer de que cada 10 pacientes, 3 em tese teriam ou poderiam ter uma segunda crise convulsiva. O que é importante a gente insistir e explicar para a família é que geralmente essas convulsões, quando dá a febre, muitas vezes dá na hora que a febre está subindo e pega todo mundo de surpresa. Que geralmente é um episódio único naquele momento, dificilmente a criança tem uma segunda convulsão naquele episódio febril, e num futuro episódio febril a porcentagem não é superior a 30% do risco de ter uma segunda crise. Obviamente o médico vai dar as orientações adequadas, passada a crise, procurar tranquilizar a família, para que justamente não haja esse apavoramento que naturalmente existe, mas a função do profissional, da enfermagem, dos médicos, é tranquilizar a família, dentro do possível, logicamente. Depois pode fazer alguns exames. Geralmente a causa da febre é uma causa doença não grave, são chamadas as famosas infecções virais, né? Se tem algum outro sinal, por exemplo, pintas na pele ou sinal de infecção grave, aí principalmente em criança abaixo de 1 ano, às vezes precisa pesquisar se não é uma meningite, alguma coisa que eventualmente pode dar febre associada à convulsão. Não é o mais comum são as infecções virais. A partir do momento que tudo passa, tudo tranquiliza, é bom posteriormente fazer um eletroencefalograma, embora haja até controvérsias com relação à efetividade do eletro indicar a possibilidade de uma recidiva. Isso realmente não se procura isso, porque o eletro não dá essa certeza, tá certo? O que é importante é o médico definir se vai dar um medicamento profilático, que também tem controvérsias com relação a isso,
mas a tendência atual é ter um medicamento à mão da criança, da família da criança, melhor dizendo, para dar no início do quadro febril, para evitar que tenha uma recidiva. Mas o importante é isso, as convulsões febris em geral são benignas, com exceção daquelas que não representam mais do que 20%, que são chamadas crises convulsivas complexas, que com febre e que se repetem no mesmo episódio mais uma vez. Isso não é o mais comum, mas se isso acontecer, sempre há necessidade de uma investigação maior e de uma orientação um pouquinho diferente disso que eu estou dizendo. Uma convulsão única, em geral, é benigna, é comum a gente encontrar na clínica diária, quando uma criança tem convulsão febril, a gente pergunta se o pai, se a mãe teve, se algum parente teve. É comum as pessoas dizerem que sim, e que só tiveram uma vez na vida. Isso é o mais frequente, ok? Portanto, essa decisão de fazer a prevenção com medicamento intermitente, quer dizer, dar só quando tem febre, é a tendência mais atual, e não há indicação para se fazer como antigamente, de tomar um remédio contínuo, que o efeito colateral do remédio contínuo muitas vezes é pior do que o risco da criança ter uma recidiva de convulsão febril. Portanto, o prognóstico dessas convulsões febris é muito bom, ela, como eu disse, é bastante benigna, e a função realmente do profissional é procurar tranquilizar e orientar da melhor maneira a família para que entendam que realmente aquela convulsão não vai trazer sequela maior nenhuma para a criança na sua vida futura. Ok? Espero que tenhamos ajudado de alguma maneira com essas dicas de saúde do nosso médico repórter da Rádio Cidadania. Eu sou Ernesto Albuquerque. Até o próximo vídeo. Até lá.